Bom dia, caros alunos. Por algumas razões pessoais, eu não poderei dar aula síncrona para vocês hoje. Por isso, eu estou gravando esse vídeo. Vou publicar o vídeo na plataforma Siga e vocês, por gentileza, depois acompanhem as minhas exposições no texto do Durkheim e, posteriormente, na apostila que vai ser publicada, intitulada Estado e Sociedade. Tá? A razão pela qual, então vamos lá às considerações. A razão pela qual nós fomos e voltamos com Durkheim nos estudos de sociologia é a seguinte, não é? É um autor, né, que não considera teoricamente, vamos dizer assim, né, para explicar a sociedade, ele acha isso que eu vou falar agora, um absurdo. Ele não considera que a origem da sociedade e suas formas específicas de organização, e nós vimos lá os chamados vínculos ou laços sociais, se a gente puder dizer assim, da solidariedade orgânica ou mecânica, né? Essa solidariedade que acontece, ora, em sociedades menos diferenciadas e uma solidariedade que ocorre em sociedades mais diferenciadas. Então, ele está querendo explicar um fenômeno social por um outro fenômeno social. Isso aí indica, né, que o ponto de partida investigativo deste autor são eventos ou fatos sociais, ou fenômenos sociais. Não é? Dificilmente nós vamos observar um Durkheim, não é, partindo da consideração, isso ele vai rejeitar, digamos assim, não é, com muita ênfase. Nós não vamos ver um Durkheim partindo do indivíduo para compreender a sociedade. Não é? Por que isso eu estou dizendo? Porque há uma tradição de pensamento filosófico, político, anterior ao Durkheim, que aí presidiu as consciências europeias dos séculos 17 e 18, e aí nós podemos observar alguns autores importantes, como Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, na França, que é o último representante disso que se chama os contratualistas, né? Esses autores, né, diferentemente deste ponto de partida investigativo do Durkheim, que trata os fenômenos sociais a partir de um viés social, ou seja, procura explicar a divisão do trabalho a partir de um outro evento social. Então, o indivíduo ele é importante, mas ele só é importante se ele estiver sendo determinado a partir de uma perspectiva social. Não existe essa ideia de um indivíduo que determina a sociedade, e a sociedade ela é um conjunto, uma coleção ou um conjunto de indivíduos que se associam e formam uma associação, um grupo, que aí, daí em diante, eles vão procurar estabelecer programas de regulação e de controle e de, digamos assim, organização deste grupo social. Não, Durkheim parte de fenômenos sociais para explicar fenômenos sociais. Né? Essa dimensão abstrata, essa abstração que esses autores que eu acabei de dizer, de um indivíduo que explica a sociedade, ou um indivíduo que determina o social, né? Ou seja, o ponto de partida investigativo é o indivíduo
para explicar a sociabilidade, né, esta forma de pensar é muito estranha ao pensamento durkheimiano. Durkheim, de fato, vai rejeitar prontamente esta concepção de pensamento. Não é? E em vários momentos no texto, isso fica muito claro, e na apostila vocês vão perceber que existe, não é, a todo momento, esta discussão de fundo. Não é? Como é que eu explico a sociedade a partir dela mesma? Não é? E como é que os indivíduos pensam? Não é? Se não a partir de elementos que são socialmente constituídos, né? Como algo, como uma entidade distinta do indivíduo tomado isoladamente. Né? Então, assim, essa abstração, quer dizer, o indivíduo precede a sociedade, né? Ou ele é um indivíduo que existe numa certa conjunto de relações, e esse indivíduo depois é que vai forjar a sociedade. Essa compreensão, essa forma de compreender ou explicar o fenômeno social é muito estranha para o Durkheim. Mas esta forma de explicar presidia as consciências daqueles autores que eu acabei de dizer. Né? Então, os chamados contratualistas, né? Hugo Grotius, Pufendorf, Thomas Hobbes, Locke, Rousseau, fazem parte de uma tradição de pensamento, né, da filosofia política e social, né, que tendem a explicar a origem do Estado a partir da origem da sociedade. Né? Tendem a explicar uma forma de organização político-jurídica decorrendo da associação, decorrendo da sociabilidade. E o ponto de partida de grande parte desses representantes não é a sociabilidade em determinado contexto ou forma específica de organização. É o indivíduo. Vejam vocês. Nós temos 3 autores em que esta ideia é clara como a luz. Vamos ver. Hobbes, Locke e Rousseau, o ponto de partida é o indivíduo. Né? O indivíduo absolutamente livre e que ninguém das relações dos indivíduos tem capacidade suficiente para subjugar um ao outro. Então, o ponto de partida não é fenômenos sociais para explicar fenômenos sociais, mas o indivíduo em determinado contexto, determinada forma de vida, que vai, em alguma circunstância, precisar se associar e depois constituir uma organização jurídica, política, para dirimir conflitos e inconsistências que havia no contexto dessa sociabilidade, dessa forma de associação, que não é boa em si mesma, mas que padece de alguns inconvenientes e de alguns conflitos. Então, vamos raciocinar. Olha só que esses autores têm um desenho, uma forma de pensar a origem do político e do social muito parecida. Né? Embora, há que se dizer, o contorno, os desenhos que cada um deles fazem da sua própria teoria política e social é distinto. Bem distinto, para falar a verdade. Não? Nós temos um Rousseau que parte de um estado de natureza. Vocês vão ouvir isso com mais frequência. Né? Este conceito. Né? Estado de natureza, contrato,
Estado civil ou sociedade política, serão conceitos que vocês, com mais frequência, observarão, e acredito que já devem ter observado quando estudaram, no segundo ano, filosofia política. Não é? Mas, por exemplo, estado de natureza em Rousseau, como uma hipótese metodológica, quer dizer, essa condição originária do homem, quer dizer, o homem, numa condição originária, vivia isolado. Ele tinha, então, características próprias de sua humanidade. Então, Rousseau elabora uma antropologia, uma teoria explicativa sobre o homem, né? E esse homem dotado de certos atributos, né, vive num contexto de dispersão. Em determinado momento, as circunstâncias externas, objetivas e naturais forçam os indivíduos a se reunirem. Esta reunião não é lá as mil maravilhas, ainda que a associação, a reunião de indivíduos contribua, e muito, o Rousseau vai destacar isso, contribui muito para o desenvolvimento da racionalidade humana, da cultura, da língua, né? Da linguagem, né? Digamos assim, ainda que tenha havido resultados positivos desta associação, dessa reunião, nem sempre essa reunião resulta em relações pacíficas ou triviais, tranquilos, etc. Normalmente não. Via de regra, não é? Até Locke, que, por exemplo, dos três que eu acabei de citar, é o mais otimista no sentido de desenhar um estado de natureza mais pacífico, de plena liberdade, autossuficiência, né? Ainda assim, ainda que o Locke, né? Porque todos têm condições livremente de se apropriarem das coisas, né? Então, ele desloca o tema, o problema da propriedade para o estado de natureza, ainda que ele desenhe esse contexto como um contexto mais pacífico, até mesmo Locke precisa, para justificar, atenção, para justificar o abandono desses seres individuais do estado de natureza, ele precisa mostrar, e todos vão mostrar, o Locke, o Hobbes, o Rousseau, um motivador, uma razão, um fato gerador. A gente pode dizer assim, qual é o fato gerador, qual é o motivador que faz com que os indivíduos abandonem essa condição natural, queiram se associar de forma perene, de forma constante, e ainda assim obedecer a uma administração que vai produzir leis de modo imparcial. Tá? Então, veja, há que se ter motivadores. E esses motivadores, na pena do Locke, é o motivador de natureza jurídica. Depois a gente vai ver isso. No Hobbes e no Rousseau, é porque existe, vamos dizer assim, um pega-pra-capar geral. Ou seja, os indivíduos, ainda que o Hobbes e o Rousseau tenham sutilezas no desenho do estado de natureza. O Rousseau parte de um homem disperso,
Já o Hobbes parte de um homem em conflito. Se o homem está em conflito, isso significa que ele está próximo um do outro, estabelece um com o outro algum tipo de relação, ainda que essa relação seja perigosa, ameaçadora e terrível. Mas, se o Rousseau parte de um estado de natureza de dispersão, então, se os indivíduos estão longe uns dos outros, não tem por que haver briga. Né? Mas, à medida que as coisas vão acontecendo, os indivíduos vão se aproximando. E quando se aproximam, os conflitos aparecem. E aí o Rousseau se aproxima do Hobbes na compreensão de que o motivador, o motivo que vai levar os indivíduos a abandonar essa condição originária é o risco de um conflito e de uma morte, de uma guerra, de uma morte iminente. O que faz com que estes indivíduos combinem entre si e entre um administrador, nós vamos ver a especificidade desta convenção chamada contrato. Cada autor vai formular especificamente como compreende esse contrato, porque, veja, se vocês têm em mente um contrato, se vocês já refletiram sobre a natureza do contrato, contrato, gente, é uma forma de celebração, né, muito comum no dia a dia nosso, de forma de celebração de alguns negócios. Negócios jurídicos. Por exemplo, eu vou comprar um automóvel, eu vou alugar uma casa, eu vou contratar um serviço de telefonia, de internet. Eu vou, por exemplo, praticar leasing. Então, inúmeras atividades, situações da vida dos indivíduos em sociedade, né, é presidida, é mediada por isso que a gente chama de convenção, de contrato. Quer dizer, os indivíduos celebram entre si o que a gente pode chamar de promessa. Quer dizer, que é um acordo mútuo de vontades. O indivíduo, por exemplo, eu tenho um carro para vender, o outro tem um dinheiro para comprar o meu carro. Então, nós, em relação, estabelecemos a melhor forma com que esse negócio jurídico se dê. Eu vendendo e a outra pessoa comprando de mim. Então, eu prometo vender o carro e a outra pessoa promete me pagar. Ora, veja, um contrato, esse exemplo que eu acabei de dar, é um contrato de compra e venda. Mas suponhamos um contrato de aluguel, quer dizer, esta forma de celebração que tem como um núcleo central a vontade, a expressão da vontade, quer dizer, os indivíduos, ao se associarem, se associam porque expressam vontades. Expressam uma vontade de não mais viver naquela condição originária para, juntos, numa associação civil, respeitar a autodeterminação imparcialmente constituída pelo responsável político, jurídico, constituído decorrente do pacto. Decorrente desta promessa, deste acordo de vontade. Então, veja, é uma forma de compreender a dimensão social, política, muito curiosa. Não é? É uma forma de compreender e tentar explicar a origem da sociabilidade, da sociedade organizada e da política a partir de um percurso que eu posso dizer assim, trifásico. Não é? Tem 3 momentos. Não é? Um momento do estado de natureza, ou da condição humana originária, via de regra, em geral, os teóricos do contratualismo
na teoria política moderna, partem de uma antropologia, quer dizer, partem de uma concepção do homem tomado em si mesmo, individualmente, para perceber quais as características que esse homem tem, que o levam a, como forma de fundamentação intelectual ou teórica, né, como é que é o fundamento a associação e o poder político. Né? Mas, olha só que interessante. Então, ou seja, como é que isso para Durkheim olha para esse tipo de teoria política e social, ele já causa uma certa estranheza, porque esse tipo de política abstrai a sociedade e parte do indivíduo autônomo, só. É ele que decide. Quer dizer, esse tipo de teoria se choca com um tipo de concepção teórica posterior, evidentemente, ao Durkheim, aos contratualistas, porque o século XIX vai observar esse tipo de formulação teórica e dizer isso é um falso problema. O indivíduo parte do isolamento e depois ele constitui a sociedade e depois a atividade política, poder político. Isso aí é um falso problema. Tanto para Hegel, por exemplo, quanto para Marx. Só para citar dois. Né? Abstrair o indivíduo da sociedade, isso é um falso problema. Isso não existe. Isso é impossível. Isso não ocorre. Isso, teoricamente, objetivamente, isso é um absurdo teórico. Né? É como se dissesse se porque eu só posso pensar isso, os filósofos, pensadores do século XIX, eles vão dizer, eu só posso pensar o indivíduo em sociedade. Eu não posso pensar o indivíduo isoladamente. Só existe indivíduo socialmente determinado. A sociedade é formada por indivíduos, mas os indivíduos só são indivíduos porque vivem em sociedade. Basta pensar na origem biológica de um ser vivo, como um indivíduo. Eu, como ser vivo, só estou vivo porque eu dependo de outros dois seres que me conceberam. Até do ponto de vista biológico, a ideia de um indivíduo isolado é uma abstração. É um absurdo. Né? Mas são autores, esses do contrato, fundamentais para compreendermos uma quantidade enorme de coisas, porque eles nos fornecem Hobbes, Rousseau, Locke. Locke hoje em dia faz um sucesso danado. Né? Nós estamos na época digamos assim, de uma exacerbação desse capitalismo, né? De um liberalismo. E o Locke é um pai, um dos pais, mas o grande pai do liberalismo. Né? Ele, Adam Smith. Né? Veja, autores ingleses. Por que será que são autores ingleses? Né? Aonde especificamente começa com maior clareza os contornos deste que a gente vai chamar de modo de produção capitalista. Aonde, em qual país, veja, Marx, que viveu na França no início da década de 40, ele vai se mudar para Londres. Marx morava em Paris. Marx vai mudar-se para Londres, porque lá ele encontra o terreno fértil para compreender especificamente como é que se organiza e funciona isso que vai ser chamado de modo de produção capitalista. Ele vai morar em Londres, ele é enterrado em Londres, ele morre em Londres. Então, não é à toa que Locke, Hobbes sejam representantes de uma teoria política que reforça, necessita da compreensão de uma centralidade do indivíduo e no espaço
que precisa ser ressaltado, que é o espaço privado, que é o espaço individual. Quer dizer, o século XVII e XVIII, ele vai se notabilizar por consolidar nas artes, na literatura, na filosofia, né, por ressaltar essa dimensão individual. O lugar da intimidade, o lugar da privacidade. Os romances vão adquirir uma conotação romântica, afetiva, né? Rousseau vai, por exemplo, vai elaborar um romance de cartas chamado Nova Heloísa, que fez um enorme sucesso na época em que ele foi lançado, porque os protagonistas, né, os personagens envolvidos na trama, trocavam cartas, e essas cartas revelavam um tipo de relação de amizade, de amor, muito íntima, muito sentimental, assim. O sentimento era colocado nestas cartas, nestas relações, coisa que, naquele momento, era muito estranho de ser visto. Como é que a subjetividade mais oculta passa a aparecer o sentimento, falar de sentimento, falar de amor, falar de paixão, de desejo, falar de como uma pessoa quer bem a outra ou não. Veja, falar disso vem à tona. E isso causa um profundo interesse das pessoas, porque é algo que as pessoas já viviam de alguma forma, mas que não encontravam uma expressão a isso que já estavam querendo e vivendo. Rousseau conheceu sobre este romance muitas edições. E olha que nós estamos falando, ele foi best-seller na Europa. Nós estamos falando de um romance de 700 e tantas páginas, um catatal, assim, com cartas, numa época que muito pouca gente lia. Muito pouca gente era alfabetizada. Nós estamos falando de 1760. Né? Metade do século XVIII, na França. Quer dizer, esse romance, ele causou tanto sucesso, mas por que especificamente? Porque ele mostra um espaço do indivíduo, um espaço da intimidade, da subjetividade, da interioridade, o espaço privado. É claro que esses autores precisam ressaltar este contexto da individualidade, da privacidade. Depois nós vamos ver especificamente no texto do Locke como é que ele justifica, não é, a naturalização da propriedade no estado de natureza, que eu acho que é interessante observar. Tá? Mas eu já me alonguei mais do que deveria, o que eu queria destacar, e isto serve de interesse para nós, é que o texto do Durkheim, que veio antes, ele vai servir para a gente compreender o que vem depois, o que vai vir agora. Que é um autor que vai se contrapor, o Durkheim, a esta concepção de que a explicação da sociedade e da política, consequentemente, parte do indivíduo. Ele vai ser um duro crítico a esse tipo de concepção teórica. E, posteriormente, ou contemporaneamente a esses autores do século XVIII, vão vir dois representantes que vão passar a foice nesse tipo de concepção teórica, que são Hegel e Marx. Dois autores que, decididamente, não partilham desta, digamos assim, Robinsonada. O que é Robinsonada? Pensem, nós estamos falando de uma abstração da separação do indivíduo da sociedade. Qual era o romance, o outro romance, que fez enorme sucesso na Europa dos séculos 17 e 18? A famosa história da aventura do Robinson Crusoe.
aquele náufrago que vai, aquele navegador que vai fazer uma expedição e navegar pelos mares, naufraga e cai numa ilha. E lá ele tem que se virar para sobreviver e consegue, com essas habilidades que ele dispõe, né, que ele mesmo dispõe, consegue sobreviver, plantar, faz roupa, sapato, e no final das contas encontra um ameríndio com quem ele traça lá relações de amizade. Assim. Então, esse romance fez um enorme sucesso também, porque fala justamente dessa capacidade do indivíduo bastar-se a si mesmo. O indivíduo é autossuficiente. Vejam vocês. Né? Isso parece muito curioso, porque esse tipo de concepção teórica parece que retomou, voltou à moda. Hoje em dia, muita gente acha que o indivíduo se basta. As teologias do momento partem de concepções muito próximas dessa concepção teórica, de que o indivíduo basta querer que ele consegue. Há uma vulgarização, é claro, né? Mas esta ideia de que o indivíduo basta querer, basta se esforçar, que ele consegue, é uma baita forma de abstrair da vida individual as condicionantes sociais. Né? E culpabilizar o indivíduo pelo insucesso que, porventura, ele tenha na vida, quando as condicionantes sociais o impedem de alcançar. Então, fiquem atentos. Bom, eu vou ficar por aqui. O vídeo já deu 30 minutos, um pouco mais. Eu quero agradecer vocês pela paciência e pedir perdão pela minha ausência mais um dia, mas eu tive um compromisso. Então, na segunda-feira que vem, eu gostaria de encontrá-los e falar com vocês, na medida do possível, neste nefasto sistema de ensino remoto. Mas um beijo a vocês e até segunda-feira que vem. Vou publicar o link para todo mundo na plataforma Siga, turma B, turma C. Combinado? Um grande dia, uma boa semana para vocês e até semana que vem. Beijo.